São 10h38. A gente está um pouquinho fora do horário, está um pouquinho adiantado. Então vamos voltando aos nossos lugares e dando início à nossa escola bíblica. Irmãos, hoje, primeiro domingo, de abril, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a Confissão de Fé do Westminster, como viemos fazendo aí todo domingo. Tem sido uma bênção. E a gente agradece aos irmãos, por estarem presentes sempre à EBD. Tem sido muito bom. E a gente também encoraja os irmãos a convidarem outras pessoas, a estarem cada vez mais juntos, próximos. A EBD é diferente, A gente pode interagir um pouco mais, É exatamente por isso que a gente acaba trazendo até o púlpitozinho aqui para baixo, para o pastor ficar até um pouco mais próximo da gente mesmo. A gente pode perguntar, interagir. Então é sempre muito bom. A gente vai passar aí a nossa ata, a nossa caderneta. Está aqui com a Angélica. Deixa eu entregar só a caneta. A Angélica vai passar a caderneta. A gente lembra aos irmãos que aqueles que colocarem o seu nome, caso o seu nome não esteja na caderneta, pode colocar, preencher de caneta, que depois a gente completa. E a gente pede também que só coloque o nome aqueles que de fato estiverem interessados em vir à EBD, participar, ter frequência. Caso você esteja vindo eventualmente ou apenas visitando, não precisa colocar o seu nome, tá bom? Só mais um aviso, a gente queria lembrar sobre o termo de trabalho voluntário. Foi entregue essa semana aos líderes das equipes um termo de trabalho voluntário. A gente precisa que cada membro de cada equipe assine o termo de trabalho voluntário, declarando, portanto, que exerce a atividade voluntária por mera liberalidade aqui na igreja, sem qualquer tipo de vínculo formal, tá? É apenas um trabalho em prol do reino, e a gente precisa disso. São algumas formalidades que a gente precisa ter. Então, foi entregue essa semana aos líderes das equipes, e a gente pede que, se você ainda não recebeu, você possa cobrar do líder da sua equipe. Ele vai imprimir e entregar a vocês, e aqueles que receberam podem também ou me entregar à noite, em algum momento, entregar a mim, ou deixar no gabinete, assinado, devidamente assinado, tá bom? Então, se você é líder, a gente pede que lembre de compartilhar com sua equipe, imprimir e compartilhar com a equipe. E se você é membro da equipe e ainda não recebeu, que você possa pedir e cobrar do seu líder, tá? Lembrando que temos impressora aqui no gabinete do pastor. Então, se alguém tiver alguma limitação em relação à impressão, pode imprimir aqui mesmo na igreja. Tá bom, meus irmãos? A gente passar a palavra ao pastor, eu queria pedir que a gente curvasse a nossa cabeça. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, porque estamos na Tua casa, podemos, ó Deus, participar do culto e agora, Senhor, iniciar o estudo da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Temos um grande privilégio, Senhor, de poder ter acesso à Tua palavra, de termos aqui, ó Deus, o nosso pastor nos liderando, Senhor, nessa atividade do ensino, e nós te somos gratos, Senhor, por esse privilégio. Te pedimos que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa aprender e contemplar as maravilhas da Tua lei. Assim nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Primeira Timóteo,
Só um minuto, irmãos, enquanto eu agito aqui meu tablet. Primeiro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Nós estamos estudando nossa confissão de fé. E quando a gente fala sobre estudar a nossa confissão de fé, a gente está tratando sobre os sistemas, né, de doutrina, ou seja, as doutrinas bíblicas que são apresentadas pela nossa confissão de fé. Então, a gente está tratando ainda sobre o primeiro capítulo da confissão, que é da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. À medida que você tiver alguma pergunta, você vai falando, tá bom? Vamos lidar mesmo nesse momento como escola bíblica. Antes da gente começar, vocês viram que a gente chegou às telhas, não foi? Chegaram as telhas ali, vocês viram, graças a Deus. Não sei como é que vai ser o culto da noite, né? O pessoal do apoio aí, ver como é que vai ser, né? Mas, graças a Deus, né, irmãos? A gente vai trocar. Quem estava domingo passado à noite aqui viu a dificuldade, né? Quem estava domingo passado aqui, levanta a mão. Só pronto. Então, irmãos, foi chuva, cachoeira, né? Parecia quase um batismo aqui, por aspersão todo mundo, né? Se fosse dia de batismo, dava para até aproveitar, né? Então, porque esse telhado nosso aí já não está muito bom, né? E de muito tempo. Quando a gente alugou, a gente tentou dar uma revitalizada, mas é necessário trocar. Então, pela graça de Deus, nós conseguimos. Demos aí a primeira entrada, né, a entrada para o telhado, as telhas chegaram, e pela graça de Deus a igreja vai avançando. E vai ser bom esse telhado, porque a gente vai trocar, e a climatização também vai melhorar, porque vai fechar, né? E aí esse telhado, ele é um telhado que é térmico, né? Então a quentura não passa para a igreja. E como vai fechar, o ar também não vai sair. Não é isso, Reginaldo? Pronto, então a igreja fica mais fria, né? Presbiteriano parece que gosta, né? A igreja está repreendido, né, irmãos? A gente aqui é do fogo, né? Fogo do Espírito, né? Fogo de Deus. Mas fogo é assim, fogo é o fogo consumidor, né? Quando a Bíblia fala de fogo também é para queimar, né? É o fogo do altar que queimava o sacrifício, né? Então, fogo queimou o sacrifício, que é Cristo, que foi o nosso sacrifício no altar, na cruz do Calvário. Então nós recebemos a graça. A gente fala assim do Espírito Santo, né? Do fervor do Espírito Santo. Então, é isso, irmãos. Nós estamos nesse período, vamos recapitular, estudando a nossa confissão de fé, porque a gente está plantando igreja raiz, presbiteriana raiz, certo? Então a gente precisa entender a nossa doutrina, amém? Para entender a nossa doutrina. A gente não está plantando uma igreja emergente, não, do oba-oba, não, a gente está querendo plantar uma igreja presbiteriana raiz, compromissada com a palavra de Deus. É por isso que nós estamos estudando as nossas doutrinas essenciais, né, sistematizadas pela nossa confissão de fé, que quem lembra, a confissão de fé, irmãos, é adotada, né, pela igreja presbiteriana do Brasil e igrejas presbiterianas do mundo afora. Só lembrando, quais são os símbolos de fé da igreja presbiteriana do Brasil? A confissão de fé do Westminster e os catecismos, o maior e o menor, ou maior e breve. Nós precisamos entender. Tem gente presbiteriana que não sabe nem o que crer, não sabe nem o que é símbolo de fé, não sabe nem o que significa igreja presbiteriana, não sabe da sua identidade presbiteriana.
Então, irmãos, nós precisamos entender a nossa identidade, precisamos compreender a nossa identidade, porque quem não sabe quem é, não chega, né, a lugar algum, fica indo para vários ventos, né, de doutrina. Então a gente tem que entender a palavra de Deus para a gente não ir por qualquer tipo de vento, né, falso de doutrina, né, doutrina falsa. Então, estamos estudando da Escritura Sagrada. Atente aí, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vamos ler juntos? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Deus que nesse estudo possamos aprender mais acerca da Tua palavra, para estarmos firmes na verdade do Senhor, para não sermos uma igreja, ó Deus, sem identidade, ou não termos uma identidade bíblica, para que também não sejamos levados por falsas doutrinas, através de mensagens falsas, de pregações falsas. Ó Deus, nós queremos estar firmes em Tua palavra, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto trata sobre a igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Essa verdade, irmãos, que é a palavra de Deus, essa verdade que dita como a igreja deve andar, essa verdade que norteia a igreja. E nós já vimos isso, que toda igreja, ela deve estar, igreja séria, tá bom? Ela deve estar fundamentada na verdade da palavra de Deus. Toda da tradição boa flui e emana da palavra de Deus. Se alguma prática, se alguma tradição, ela não emana, não flui das Escrituras, então essa tradição, essa prática deve ser rejeitada, porque somente é a palavra de Deus. Inclusive, até a nossa própria confissão afirma que a única palavra inerrante, infalível, é a palavra de Deus. Até a própria confissão declara que ela pode conter erros, porque foi feita a confissão por homens, né? Assim também qualquer outro trabalho, qualquer outro livro é feito por homens. No entanto, a palavra de Deus, irmãos, foi feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo utilizou homens, mas foram homens inspirados, né, pelo Espírito Santo, como nós lemos também na segunda carta de Paulo a Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, foi soprada pelo Espírito de Deus. Nós já estudamos aqui, irmãos, a formação da Bíblia, como a Bíblia se formou, já estudamos como a Bíblia foi formada, o cânon das Escrituras, como foi formado o Antigo Testamento, como foi formado o Novo Testamento, já estudamos isso. Eu queria então atentar com os irmãos agora para a suficiência dessa palavra naquilo que está descrito na nossa confissão de fé. Então, se você tiver com a sua confissão de fé, você pode abrir aí o seu livro, no capítulo 1, a seção 5. Veja, a gente tem um manual, né, um livro que a gente está estudando, e se você não tem, você pode depois adquirir na nossa livraria. Mas se você não tem problema, porque a gente está expondo tudo, né? Hoje não temos slide, né? O meu computador deu um defeito essa semana e precisou ir para o conserto. Mas eu vou estar expondo e os irmãos então vão ficando atentos aí, vão prestar atenção, tá certo? Então, se você não tem a sua confissão, também não tem problema, porque a gente vai estar sempre indo para os textos bíblicos, certo? Então, a nossa confissão diz, na seção 5, na quinta sessão, ou melhor, na sexta sessão, nós já estudamos a quinta, a sexta sessão, no capítulo 1 das Escrituras Sagradas, diz assim a palavra: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias,
quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra que sempre devem ser observadas. Talvez você ouvindo aí não entendeu nada do que foi lido. Eu me lembro que quando eu li pela primeira vez a confissão, eu garoto, eu lia e parece que não entendia nada. Eu lia e não entendia nada. Então, você ouvindo, até mesmo sem ler, porque não tá sem, a gente está sem slide, talvez você não compreendeu nada. Mas a gente vai entender por partes e entender então como a palavra de Deus se revela e como ela é suficiente para a nossa vida. Não apenas a parte da confissão, mas como essa confissão está fundamentada na palavra que é a nossa confissão. A palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente. E isso é muito importante, não apenas para o nosso contexto agora pela manhã, da sequência dos nossos estudos, mas também para o contexto do que estamos vivendo nos nossos dias. Quem aí ficou sabendo dos ataques que a Bíblia sofreu nessa semana? Alguns, né? Pronto. Então, poucos estão sabendo. Aliás, poucos estão sabendo isso. Poucos estão sabendo. 3 pessoas. Teve um certo pastor chamado Ed Renekiewicz, né? Ele faz um curso para pastores e líderes lá em São Paulo. Ele é pastor da igreja da IBAB, Igreja Batista Alto Branco, alguma coisa assim, a IBAB. Bastante conhecido, famoso. E ele já há algum tempo tinha falado, já faz um tempo tinha falado que a Bíblia precisava de atualização. Quem já viu isso aqui? Quem já ouviu? Pronto, isso aí grande parte ouviu, não é? Então, foi ele que falou que a Bíblia precisava de atualizações, porque ela defendia o machismo, defendia racismo, então tinha muita coisa que ela defendia, precisava de atualizações. E recentemente agora teve acho que era um curso ou um congresso para pastores e líderes, ou seja, eles estavam formando pastores e líderes, dizendo quase a mesma coisa, de que a Bíblia ela precisava ser reescrita, uma releitura das Escrituras Sagradas. E teve até uma mulher palestrante que disse isso também, que a Bíblia ela deve ser relida, porque tem reescrita, porque tem muita coisa que não é verdadeira, muita coisa que defende e que nós não podemos defender, por exemplo, a escravidão, né? E esses ataques, irmãos, não é de hoje. No século XIX, especificamente no século XX, o que nós chamamos de liberalismo teológico aconteceu, né? O liberalismo teológico eram líderes eclesiásticos que diziam que a Bíblia precisava ser atualizada. Mesma coisa. Lá no século XIX, século XX. Que a Bíblia tinha que ser reescrita. Que tinha coisas na Bíblia, não é, que eram apenas coisas mitológicas. E que ela deveria então ser avaliada. Os milagres, isso é mitologia. Os prodígios de Deus, isso é mitologia. Devemos ficar apenas com a moralidade, os princípios éticos. Então, o liberalismo teológico diz isso, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E aí está o erro, já começa por aí, porque a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Há um outro pastor chamado Caio Fábio, que era um pastor presbiteriano, depois apostatou. Ele caminha no mesmo sentido também. Eu estou dando nome aos bois, né, nessa linguagem, para a gente entender mesmo, para a gente não ser levado pelos falsos profetas, tá bom? Caio Fábio também vai no mesmo sentido. Ele diz o seguinte, que nós devemos ler nas Escrituras e ver o Espírito do Evangelho. Aquilo que não tem o Espírito do Evangelho não é palavra de Deus. Ele até mesmo disse que você deve rasgar da sua Bíblia Romanos 9, porque aquilo é apenas coisa de Paulo, mas não do Evangelho. Só que o problema não é a Bíblia, o problema é o intérprete. Não é? A grande questão é que esses homens colocam um problema nas Escrituras, mas não neles, né? E não na interpretação deles. Então a gente precisa entender, irmãos, que o problema não está na Bíblia, o problema está no intérprete, não é?
Se eu pregar alguma coisa errada aqui, o problema não está na Bíblia, o problema está no intérprete, que pregou errado, porque quem tem que examinar as Escrituras. Então a gente tem que estudar as Escrituras para ser fiel às Escrituras e interpretar corretamente as Escrituras Sagradas. Porque no Antigo Testamento diz que Davi cortou com a espada a cabeça do gigante Golias, isso é muito cruel, isso não reflete o espírito do Evangelho. Então, rasga da sua Bíblia essas coisas cruéis. Irmãos, toda a Bíblia é Evangelho. Até essas coisas mais difíceis para nós, do ponto de vista humano, refletem o Evangelho. O problema não está na Bíblia, mas está no intérprete. Até porque, por exemplo, o caso de Davi, se a gente for analisar, o descendente da mulher, quando a Eva, peca, quando Adão peca, eles pecam contra o Senhor, Deus promete que o descendente iria pisar na cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher? É Cristo, o Messias. Ia pisar na cabeça da serpente. Davi, irmãos, a cortar a cabeça de Golias, está tipificando o descendente da mulher, que ia pisar na cabeça da serpente, sabe? Destruindo as obras de Satanás. Isso reflete e aponta para Cristo. Cristo triunfou sobre principados e potestades, pisando na cabeça da serpente na cruz do Calvário, como descreve o autor da carta aos Colossenses, Paulo, capítulo 2. Então a gente tem que interpretar, não um texto isolado e achar que é crueldade, mas tem que interpretar à luz de toda a revelação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Escritura interpreta a própria Escritura. Então, esses ataques contra a Bíblia não é de hoje, é antigo. Se chama liberalismo teológico. Liberalismo teológico não é pentecostalismo. Liberalismo teológico não é libertinagem, de viver de qualquer modo, de viver em pecado ou libertino, não é isso. Liberalismo teológico não quer dizer um culto ou uma igreja liberal no sentido de práticas, não tem nada a ver. Liberalismo teológico significa igrejas, que afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus, é isso, e que começam a minar a inerrância das Escrituras, que começam a minimizar a suficiência das Escrituras. Isso é liberalismo teológico. Então, o texto que nós lemos, a nossa confissão, trata sobre a suficiência das Escrituras, que vai contra o liberalismo teológico. Vamos entender por partes. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem. Então veja o que a nossa confissão está afirmando. Todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, certo? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, a salvação, a fé, vida do homem. Esse conselho para essas coisas é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, o que é que a nossa confissão está afirmando? Que todo o conselho de Deus, toda a sua vontade, necessários para a salvação, para a fé, para vivermos para a glória de Deus, para vivermos nessa vida de acordo com a sua vontade, para a nossa salvação especificamente, todo o conselho de Deus é expressamente declarado nas Escrituras. Isto é, a Bíblia é suficiente. Antigo e Novo Testamento. É declarado expressamente nas Escrituras. Então, aonde é que eu conheço a vontade de Deus? Nas Escrituras. É a partir de uma revelação a parte das Escrituras? Vou pedir uma revelação de Deus para que um anjo venha e fale comigo. Não. É falado nas Escrituras. Até esse negócio de anjo não é tão bom assim, porque Paulo utiliza esse negócio
para falar de evangelho falso, porque em Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou em Cristo, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ainda assim, eu, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prego evangelho que seja além deste, que seja anátema, maldito. Paulo utiliza a expressão de um anjo em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Mesmo que um anjo venha do céu e vos pregue um evangelho que vá além deste que a gente tem pregado, que seja o quê? Que seja anátema, que seja maldito. Anátema significa maldição, morte. Então, aonde é que Deus revela o conselho, a sua vontade, quanto à nossa salvação, quanto à nossa fé, quanto em relação à vida do homem para vivermos para a sua glória? Aonde? Na Escritura Sagrada. Ela é o quê? Suficiente. Quando a gente fala que a Bíblia é suficiente, a gente está dizendo que ela de fato é suficiente e que nós não precisamos de nenhum outro método para entendermos a palavra de Deus. Então, assim, se a gente diz que a Bíblia é suficiente, então a gente não vai precisar de nenhum outro método para entendermos a palavra de Deus, porque a Bíblia é suficiente. Agora, irmãos, entenda, ela é suficiente porque ela diz que é suficiente. Ela é suficiente não porque eu estou dizendo que é, ou porque a confissão diz que é, porque ela é suficiente. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. O quebra-queixo está passando, viu? Quem quiser. Isso me lembrou a infância agora. E minha esposa também, que gosta. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Agora você vai para 2 Timóteo 3, 16. Alguém pode ler aí? Enquanto alguém acha, eu pedi para Junão, por gentileza, você pode pegar um quebra-queixo, né? Tô brincando. Mais uma água para mim. Aí você pode pegar um negocinho desse para botar aqui. Ia ser muito largo. Você pode pegar um quebra-queixo. Alguém encontrou? Lê pra gente aí. Pronto. Ela é toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê, irmãos? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Qual é o resultado? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, ela é suficiente. A escritura é suficiente para que a gente entenda a vontade de Deus, para que a gente viva para a sua glória em relação à fé, a sua vida cristã. Ela é suficiente. E Paulo utiliza a palavra perfeição para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí a pergunta que a gente quer fazer: você quer saber como você deve viver? Vá ler as escrituras, vá ler a Bíblia. Ah, pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu estou orando, quero saber qual é a vontade de Deus em relação à minha vida conjugal, porque eu não estou feliz, eu quero me separar, eu estou sentindo no coração que essa é a vontade de Deus, porque eu quero ser feliz e Deus quer que eu seja feliz. A Bíblia diz, irmãos, que o casamento é até a morte. E que não existe nenhum motivo, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, que é o adultério. Ou seja, se não for em casos de adultério, não existe motivo para a separação. O próprio Senhor Jesus fala isso. Então, aquele que se separa da sua esposa, ou a esposa que se separa do seu marido, porque eu quero ser feliz, porque eu quero viver a minha contra Deus, está se tornando um adúltero ou uma adúltera contra
contra o cônjuge e se casar com outra pessoa, aquela outra pessoa que se casou com aquele divorciado ou divorciado está cometendo também adultério, porque a palavra de Deus diz isso. Agressão também, em caso de adultério e abandono de lar, né? Que é em 1 Coríntios capítulo 7, porque Paulo fala sobre isso. E não existe nenhuma forma mais, digamos assim, mais visível de abandono de lar que não seja violência, né? Então, parte desse princípio de abandono de lar, né? Ah, pastor, o jovem está querendo namorar, né? Já está na idade, já terminou ali, está terminando a faculdade, já está pensando em se casar, quer namorar, aí quer namorar com uma pessoa que não é crente no Senhor Jesus, mas aquele jovem está dizendo, eu quero que Deus me diga, que Deus já disse, Deus já revelou, o jugo desigual é pecado contra Deus, é desobediência, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre isso. O povo de Deus no Antigo Testamento, quando se relacionava com gente não crente, Deus mandava juízo. No Novo Testamento, Paulo fala sobre até mesmo associação, quanto mais casamento. Luz não se mistura com trevas, não existe negócio de namoro, de evangelismo. Você vai se associar com as trevas vai te levar para o mundo, para as trevas. Eu não me lembro a quantidade da porcentagem, mas era quase 90%, em um namoro de jugo desigual, quase 90%, o crente deixava de ser crente. Namoro missionário. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Lê a Bíblia fala sobre isso. Peça conselho ao pastor, a um ancião, a um presbítero, diácono, se você não conhece alguns assuntos das Escrituras. Um aconselhamento bíblico. A um irmão mais velho, uma irmã mais velha, entende? Nós não podemos nos isolar nos nossos achismos, irmãos. A gente precisa colocar o nosso coração para fora e entender que existe uma baliza externa, que é a palavra de Deus, é a nossa confissão, que vai mostrar o caminho que nós devemos andar. E lembrando sempre que a Bíblia é infalível, inerrante, eterna, superior. É a palavra de Deus que deve nos conduzir. Amém? Ela é suficiente. Pastor, eu estou orando para Deus me dar uma revelação. Mas meu Deus já deu. Aqui, Antigo e Novo Testamento, leia. Pastor, mas eu quero uma revelação como antigamente, como Deus falou com Samuel, ouviu a voz, né? E infelizmente tem muita gente ouvindo vozes por aí e se dando muito mal. Abra a sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Quem encontrar, pode ler, por favor. Pronto, veja, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, ou seja, Deus falou antigamente de muitas maneiras, visões, revelações, profecias. O que é que diz o versículo 2? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele fala agora por meio do Filho. Aonde é que o Filho é revelado? Na palavra, ou Evangelho. Pastor Ronaldo Lindório disse que o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Boa nova de Jesus Cristo, a verdade de Cristo, a palavra de Cristo. Então, irmãos, na antiga dispensação havia maneiras de Deus falar. Outrora Deus falava de muitas maneiras. Agora Deus tem nos falado pelo seu Filho. Então, assim, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode nos orientar, não é?
mas ele nos orienta na palavra. É o Espírito Santo falando através da palavra. Ah, pastor, porque o Espírito Santo está falando isso no meu coração. Se não tiver na palavra, não tem autoridade. Porque o Espírito Santo não vai contradizer a palavra. Ah, pastor, porque eu estou sentindo paz no meu coração que eu devo fazer isso. Se isso que você está sentindo paz não tem a aprovação da palavra, ou se tem a reprovação da palavra, se tem a reprovação da palavra, então essa paz não é a paz de Deus, é a paz do diabo. Ah, pastor, porque uma profetisa de uma igreja tal, fulana de tal, profetizou que eu ia fazer isso, que ia ter isso, e papapá. Meu amigo, minha amiga, a Escritura é suficiente, e a profecia bíblica é aquela que diz, assim diz o Senhor. Ou seja, é o anúncio da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. É ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Eu não estou também querendo dizer aqui que Deus não seja soberano para fazer. O que eu estou dizendo aqui é que o modo operante que acontece na igreja hoje e o modo ordinário é através da palavra, porque o cano fechou. Antigamente o cano estava fechado, a Bíblia não estava fechada, a Bíblia estava em processo, Antigo e Novo Testamento. Depois que o último livro foi escrito, fechou o processo, fechou o cano, e agora ele tem nos falado através do Filho. O povo perece por falta de conhecimento. Meus irmãos, se a gente fosse levar a nossa vida pelas profetadas que a gente vê por aí, hoje eu não seria pastor. Hoje eu seria guitarrista de uma banda de rock famosa. Exatamente. Eu já recebi na minha adolescência profecia disso. O profeta deveria morrer, né? Porque não se cumpriu, né? O seu pastor. Por quê? Porque no Antigo Testamento o profeta que não era verdadeiro e que a profecia não se cumpria, morria. No Antigo Testamento acontecia isso, morria. Ia morrer também. Pois é. Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Eu não estou dizendo que a gente deve ser orgulhoso em relação a isso, ter algum tipo de inchaço, né? Não, mas a gente deve ser humilde para se curvar à palavra de Deus. Ah, pastor, Deus me falou isso, eu estou sentindo isso. Sabe o que eu digo? Eu digo assim, amém. Então que Deus me fale também através da palavra. Se não vier Deus falando através da palavra, então... Tá. A palavra no contexto, a palavra no contexto, a palavra no contexto. Imagine só, você pegar esse texto, toda a escritura é inspirada por Deus, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí ele vai dizer, está vendo aí, a palavra de Deus é suficiente para que você seja perfeito. Então você que quer ser jogador de futebol, você vai ser perfeito. Leia a palavra, né? Ou você que quer fazer um concurso público, estudar a palavra, que ela vai deixar você perfeito. Aí quando você fazer o concurso público, você vai ser perfeito ali. Não, irmãos, não tem nada a ver. Então tem que entender o contexto. Perfeito é para toda boa obra, e boa obra é obedecer à lei de Deus, né? Então, inclusive, um princípio da boa obra é fazermos tudo para a glória dele, com excelência. Então a gente tem que estudar com excelência. Aí sim, estudando com excelência, você vai passar, né, no concurso, perseverando por aí. É nisso, irmãos, não é? Alguém falar? A palavra, sim, Anne. Pronto, a pergunta de Anne é: então quer dizer, pastor, que não tem possibilidade nenhuma de Deus se revelar
para uma pessoa uma revelação direta, né? Falou com ela direta. Aham. Entendi. E se cumpriu. Aham. 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 É. Anny, o que eu diria é o seguinte: a gente tem que ter muita cautela com isso, muito zelo com isso, porque a quantidade de revelações e profetadas que as pessoas falam e dizem são tantas, e a maioria são falsas, que existe por aí. A gente tem que ter muita cautela e muito zelo com isso, porque tem tanta gente ferida que recebeu tipo de revelações e profetadas que chegaram até mesmo aqui na igreja, feridas por causa disso, sabe? De falsos profetas, entendesse? Então a gente tem que ter muita cautela e muito zelo. O que a Bíblia diz é que ele fala por meio do seu filho. Claro que no Novo Testamento havia ainda alguns profetas, havia o dom de línguas, onde havia interpretação para a igreja, mas a gente tem que entender que o cânon estava em processo de conclusão ainda, não existia ainda o Novo Testamento. Então, grande parte das profecias do Novo Testamento, grande parte das interpretações das línguas no Novo Testamento, era justamente para suprir a necessidade da palavra de Deus, que não tinha ainda naquele momento, porque o Novo Testamento não estava sendo formado, ainda estava sendo formado. Então, quando o Novo Testamento é formado, automaticamente a gente já tem a palavra de Deus revelada, os princípios da palavra de Deus aqui sendo apresentados, que podem ser aplicados em tudo na nossa vida, os princípios. Então, a gente tem que ter muita cautela com as revelações e as profecias. Eu não estou querendo aqui afirmar que em hipótese alguma não pode ter. Eu não posso afirmar uma coisa dessa, porque Deus é soberano, Ele é soberano para fazer o que Ele quer. Agora, Ele revelou como Ele fala, através da palavra, da pregação do Evangelho. Outrora falado por muitas maneiras, agora é falado pelo seu Filho. Então Ele revelou a sua palavra. Então, nós podemos afirmar que o meio ordinário para compreender Deus, a vontade de Deus, para compreender a salvação, a fé e a nossa vida, para vivermos para a glória dEle, é a palavra, e a palavra é suficiente. Então, se a palavra é suficiente, qual a necessidade de novas revelações? Se a palavra é suficiente, qual a necessidade de profecias e mais profecias, se ela é suficiente? Se toda escritura já é revelação de Deus, qual a necessidade de outras revelações? Tanto é que essas revelações diretas, especificamente no Novo Testamento, eram mais próprias dos apóstolos. Mas hoje, o que é que acontece hoje em dia? É um resgate, entre aspas, do dom apostólico, que não existe mais nos nossos dias, e um resgate de tudo do que aconteceu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Só que a própria palavra de Deus fala que existem coisas que não vão acontecer mais. Por exemplo, não vai existir um novo Mar Vermelho e uma nova abertura do Mar Vermelho. Antigamente, não vai existir mais para frente hoje, Não vai existir uma nova Babel, não vai existir um novo dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes aconteceu em Atos, que era um cumprimento de uma promessa. Então são coisas que aconteceram como cumprimento de uma promessa. Isso não quer dizer que vai acontecer novamente. Eu não vou chegar lá no mar da Galileia, qualquer mar lá em Israel, pegar um cajado e fazer como Moisés. Eu tenho que ter fé, vai abrir sim, abre aqui. Não, porque isso aconteceu no Antigo Testamento, foi um propósito específico, para uma revelação específica, para um momento importante da história específica e para uma parte da história da redenção específica. Nós fazemos parte de uma outra história, Claro, eu volto a repetir, eu não estou dizendo que Deus não seja soberano para fazer, Ele é soberano. Só que eu estou dizendo que a gente tem que ter cautela com isso, muita cautela, e entender que o meio ordinário, comum, revelado na palavra, é a Bíblia, é as Escrituras Sagradas. João Calvino afirmou: olhe,
o árbitro, porque tem muita gente que diz assim, né? Ah, é o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo revelando, é o Espírito Santo usando para profetizar. Aí João Calvino diz assim: o árbitro do Espírito Santo é a Bíblia, porque quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. E muitas dessas vozes, entre aspas, do Espírito Santo, vai contra a Bíblia. Como é que ele pode se contradizer, o próprio Espírito Santo? Então a gente tem que ter muita cautela. Eu acho que o ponto-chave é esse, cautela, para entender que a Bíblia é suficiente. Cautela. Pastor, até porque a gente coloca o risco da idolatria. Porque se diz ali, tem um profeta, o povo corre e tudo atrás. O povo gosta dessas facilidades. E a palavra, estudar a palavra é mais difícil de orar. Agora, procurar alguém para dizer alguma coisa, o povo vai atrás. Exatamente. Exatamente. Exatamente, particular interpretação, verdade. Exatamente. Então, veja, essa profecia, para mim, particular interpretação, ela não condiz com o ensinamento bíblico, que a profecia é dada para o povo, para a igreja. Vamos voltar aqui, irmãos, rapidamente. Então, veja, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé, vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Veja, é claramente expressado na Escritura, ou pode ser deduzido, né? Como é que é? Ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, certo? Porque você não vai ver um versículo bíblico, por exemplo, que fale sobre as duas naturezas de Cristo. E disse o Senhor, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não, você não vai ver. Mas você pode deduzir dela essas verdades doutrinárias. Ok? Mais adiante, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Então não se pode acrescentar nada à Escritura, porque ela está fechada, o cano está fechado. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse. Versículo 18, alguém pode ler? Apocalipse capítulo 22. Só se fosse por revelação, né? Aí o cara... Apocalipse 22, versículo 18. XIX também. Pronto. Veja, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, haverá juízo. Se alguém tirar algo, haverá juízo. Então a Bíblia está o quê? Fechada, completa. Então a gente não pode acrescentar. O catolicismo romano, irmãos, por meio da sua tradição e das suas decisões, quando existe uma decisão católica romana, o termo é código, né? Que se refere ao cânon. Então, uma decisão romana, por exemplo, uma decisão romana é um acréscimo às Escrituras, por quê? Porque a decisão romana está de pé de igualdade às Escrituras, tem o mesmo peso, porque a igreja, para o catolicismo romano, está acima das Escrituras. E nós já vimos que não. A igreja, ela é igreja por causa da palavra. É a palavra que diz o que aconteceu, que diz o que é igreja.
porque é a palavra de Deus. A gente também não pode, com os nossos achismos, nosso coração, sentimento, achar que a gente pode acrescentar coisa à palavra de Deus. Ah, não, Deus quer isso. Eu não estou falando aqui literalmente, mas estou falando aqui de modo prático. Ah, Deus quer que eu faça isso. Ah, Deus quer isso. Mas quer mesmo? Ou é você que está acrescentando vontade onde não tem? Eu me lembro, irmãos, que eu estava, antes mesmo, me preparando para o seminário, fui passar umas férias na casa do meu pai, e aí, estudando para o seminário, para fazer o vestibular do seminário, e eu me lembro que eu tive um sonho lendo Apocalipse capítulo 23. Vê. Eu sonhei lendo Apocalipse 23. Eu acordei, aí eu falei para meu pai, eu sonhei que estava lendo Apocalipse 23. Aí, como? Você só tem até 22? Pois foi. Que coisa do diabo, né? Que coisa errada, né? Não arrepiei, né? Se arrepiei podia ser, não arrepiei. Então assim, é assim que muitas heresias nascem, seitas nascem. A gente tem um sonho. Imagina se não tivesse fundamentação bíblica. Eita, Apocalipse 23, vamos escrever? Aí surge uma nova seita aí, né? Apocalipse 23. Misericórdia. Tem Atos 29, né? Não é seita não, tá? Só estou brincando. Mas, irmãos, não existe isso de acrescentar coisa à Bíblia. Não existe esse negócio. E a nossa carne é pecaminosa, a gente quer fazer coisa errada. E a gente tem o quê? Tem que confrontar a nossa carne, nosso pecado, para voltar para a palavra. É só Deus. É só Deus. E por fim, terminando a nossa confissão, diz o seguinte: reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas, e que algumas circunstâncias quanto ao culto e ao governo da igreja, como as ações e as sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observados. Ou seja, o que a nossa confissão está dizendo é o seguinte: para compreendermos a palavra, precisamos da iluminação do Espírito da palavra. E também está dizendo que existem regras que devem ser observadas quanto ao culto e ao governo da igreja, que são claramente apresentadas na palavra. E as coisas da vida, os princípios, né, são apresentados na palavra. Tem coisas que a gente não vai saber, né, fazer, não está descrito claramente o que a gente deve fazer ao acordar, onde a gente vai trabalhar, mas os princípios que devem nortear a nossa vida estão claramente apresentados na palavra. E os princípios, portanto, devem nortear as nossas escolhas e a nossa vida cristã. 3 pontos importantes, irmãos, aqui, para fecharmos esse assunto. Essa sessão ensina, primeiro, que a completa revelação de Deus é inteiramente suficiente para todas as necessidades espirituais do homem. A revelação de Deus, no Antigo e Novo Testamento, é completamente, suficiente, inteiramente suficiente para todas as necessidades espirituais do homem. Então, é Bíblia, fome de Bíblia, é isso, Bíblia. Segundo, que ela é suficiente para sempre, e ela nada se acrescentará. Então, a palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, é suficiente para sempre, não precisa de acréscimos e nem decréscimos. Terceiro e último, a despeito disso, ela é suficiente em termos de princípios e nem sempre de detalhes, porque se ela for suficiente em termos de detalhes, seria um livro eterno, né? Qual a roupa que você vai vestir hoje, né? O que você vai... Não, ela é suficiente em termos de princípios para a nossa vida e nossa conduta no dia a dia. Amém?